Olá, estamos de volta. Esse é o episódio número 2 da série de estudos do livro Roteiro do Espírito Emmanuel, pela mediunidade psicográfica de Chico Xavier. Iniciamos na semana passada com a apresentação e agora estamos aqui com o capítulo número 1, que vamos comentar hoje, eu e Marcos de Mário, o homem ante a vida. Marcos, sua saudação inicial. Bom, a todos os nossos telespectadores, nosso abraço com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, a você também, Orson, é um prazer estarmos aqui continuando esta série dessa obra, Roteiro, que é muito importante na psicografia do Chico Xavier, porque nós temos aprendizados enormes, e quando você lê a obra, você percebe que realmente é um curso, daí porque o título que o Emmanuel deu, né? Roteiro, né? Um roteiro de vida, um roteiro de encontro do Evangelho com o Espiritismo. Vamos, então, conhecer um pouco mais dessa obra. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção também, Marcos, é que essa obra é anterior a Uberaba, ela foi ainda em Pedro Leopoldo, né? Vejam só a importância dessa obra. 70 anos agora em 2022. Pois é, né? Você sabe que, bom, eu sou o chamado espírita de berço, né? E sempre admirei a obra mediúnica do Chico Xavier e o Emmanuel, e eu me debruçava nesses livros desde a minha adolescência. E aí você vê agora, meu Deus, um livro que já está fazendo 70 anos de existência. O Emmanuel deixou para nós mais de 250 livros. É uma produção literária exuberante. E eu sempre digo que o Emmanuel é o maior, mais profundo estudioso e conhecedor do Evangelho à luz do Espiritismo. E o título da nossa série, na verdade, ele foi cunhado nas palavras dele na apresentação do livro, que é um roteiro para encontrarmos efetivamente o amor e a felicidade. Que bom, Marcos, né? Caiu bem mesmo. Evangelho e Espiritismo. Nós somos espíritas, o nosso ideal aqui é ampliar esse conhecimento, nós somos apenas facilitadores. Nós estamos nos utilizando de um texto de um grande sábio, de um benfeitor da humanidade que, através da mediunidade, se fez presente, além de ter encarnado na Terra diversas vezes, como ele mesmo declara para o nosso conhecimento. Mas vamos lá, então, para o capítulo número 1, o homem ante a vida. Bom, Marcos, o título por si só, o homem que já comporta em si mesmo um universo de situações, e a vida, então, que é uma palavra quase que indecifrável, e ele vem aqui, a vida, o homem diante da própria vida. Vamos ver lá. Começa, Marcos, por favor. Pois é, o nosso Emmanuel, logo no segundo parágrafo do primeiro capítulo, ele já vem com aquelas perguntas que são essenciais, básicas, fundamentais, que todos nós precisamos nos saber. Quem somos? Ou seja, quem eu sou? De onde viemos? Será que eu fui criado ali no ato do nascimento? Onde é a estação de nossos destinos? Ou seja, para onde eu vou? Existe alguma coisa nesse depois da morte? E nós espíritas temos resposta para essas questões. E, aliás, isso me faz lembrar um filme muito antigo, eu já nem lembro mais o título dele, mas o filme retratava o retorno de um soldado norte-americano da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha dado baixa porque um morteiro havia explodido perto dele e ele teve uma das pernas amputada. Então, retornando aos Estados Unidos, ele era de uma família católica e tem uma cena que me tocou para o resto da vida, até hoje eu lembro dela, que é quando ele chega para o padre, ele começa a conversar com o padre, eles sentam e ele diz assim: padre, por que eu? Por que foi acontecer comigo? Por que Deus me escolheu para perder a perna e eu estar nessa situação? A cena, Orson, é assim porque o filme dá aquele staccato, né? Daquela parada assim, o padre olha para ele e a única resposta que o padre tem é a seguinte: meu filho, eu não sei. Eu não tenho essa resposta.
porque para essas doutrinas, tudo está no mistério da vontade de Deus. Mas o Espiritismo vem e diz assim, não, não é bem isso, não. Primeiro, vamos lá, quem somos? Todos nós somos espíritos ou almas imortais. Portanto, a morte não existe. De onde viemos? Nós viemos do mundo espiritual, dessa outra dimensão da vida, adquirindo um novo corpo biológico, e isso se chama reencarnação. Mas aí vem a morte, e que todos nós sabemos, tendo ou não religião, que ela é fatalidade. Ninguém escapa da morte, mais cedo ou mais tarde. Bom, e aí, o que acontece então? Acontece que você retorna para o mundo espiritual para dar continuidade ao seu progresso moral, ao seu progresso intelectual, ao seu progresso espiritual, de uma forma geral, porque você, eu, você, todos nós, somos destinados à perfeição. O universo é todo habitado, porque não é possível alcançar a perfeição somente aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. E aí nós temos a resposta que o padre não tinha. Mundo de provas e expiações. Porque as existências, ou seja, as encarnações, são solidárias entre si. Eu trago para esta encarnação as consequências daquilo que eu fui e daquilo que eu fiz em outras existências. E, portanto, eu terei que passar por determinadas provas e terei que cumprir, de repente, alguma expiação. Portanto, nós estamos aqui para nos educar e reparar esse passado, crescendo no hoje, para termos um futuro mais feliz. Então, respondendo ao ex-soldado norte-americano, por que eu? Né? Porque era um morteiro, podia ter atingido qualquer outro. Por que foi me atingir? É porque você, por uma causa justa, porque Deus é perfeito, por uma causa justa que está ligada lá no passado, você tinha que passar por essa prova para realizar determinados aprendizados e, ao mesmo tempo, com resignação, força de vontade, também reparar algo do seu passado. Mais importante não é querer saber esse passado, querer descobrir essa causa. Mais importante é você, com fé, com resignação, você simplesmente aproveitar a oportunidade que a vida está lhe dando, sob as bênçãos divinas, e seguir em frente, sabendo que o seu sofrimento, que a sua dor, tem uma causa justa, mas que isso é finito, porque vai passar, porque você é o espírito. E aí, depois desta existência, você não terá mais nenhum tipo desses problemas, caso você tenha realmente caminhado aqui e agora com o Evangelho. Muito bom, Marcos. Aliás, essas perguntas básicas, elementares, que sempre estiveram conosco, permeando a caminhada humana, porque em todos os tempos o homem se perguntou: quem sou eu? De onde eu vim? Onde vou parar? Para que tudo isso? Né? E eu achei muito interessante você iniciar citando um filme, porque o cinema tem explorado muito essas temáticas, né? Apesar dos exageros todos e das adaptações que o cinema tem que fazer para produzir um filme que toca em imortalidade da alma e reencarnação e comunicabilidade dos espíritos, o cinema tem explorado isso e levado as pessoas, ao público, a pensar e repensar sobre si mesmo. E o melhor de tudo isso é que são filmes não produzidos por espíritas, embora atualmente nós temos vários filmes produzidos com roteiros espíritas, mas antes disso sempre houve filmes. Agora tem um filme que está aí em exibição no último mês de abril, que se chama Ainda Estou Aqui, está no Netflix. Apesar de todos os exageros e apesar de todo o aparato para tentar transmitir a ideia de comunicação dos espíritos, o filme é muito bom, muito lindo o filme, e considere, claro, as adaptações do cinema, né? Mas é interessante essa pergunta que Emmanuel faz, porque ao mesmo tempo que ele faz essa pergunta, que sempre foi feita, ele
proclama, ele convida, conclama a gente a examinar a grandeza do universo e também o microcosmo, né? A grandeza tanto para cima como para baixo. E ele faz comparações interessantes aqui sobre o brilho do Sol, a distância de Marte, a distância da Lua, que são satélites, tudo isso indicando a grandeza do cosmo, indicando naturalmente que a vida está muito acima dessas cogitações humanas, essas atribulações que nós nos envolvemos com constância, vivendo as circunstâncias desafiadoras da vida e muitas vezes excessivamente preocupados com o amanhã, deixando de perceber a grandeza que está à nossa volta. O Espiritismo dá essa dimensão, né? Quando buscamos Leon Denis, por exemplo, que aprofunda de maneira muito expressiva esse questionamento, nós vamos encontrar as respostas que estão em Kardec, estão em Leon Denis e estão aqui em Emmanuel, nos fazendo refletir sobre isso. É verdade, Orson. E o Emmanuel, quando ele faz as comparações, né, aqui astronômicas em relação ao planeta Terra, ele também nos leva a esse campo da humildade para entendermos que nós ainda somos muito pequenos, que nós nem somos grande coisa, né, nesse cosmo todo, esse universo que nós não sabemos nem como que ele iniciou, onde ele termina, se é que termina, né, porque esse é um embate ao qual nós não temos resposta diante da ciência, e para que nós entendamos que nós precisamos também saber nos controlar, né? E que nós temos que descobrir muitas coisas, e que a obra divina, ela é muito, mas muito maior do que nós possamos realmente imaginar. Então, que tenhamos calma, serenidade e entender que nós realmente precisamos aprender muito. Temos que ter muitos aprendizados e, com esses aprendizados, nós entendermos que nem tudo vamos saber aqui na Terra, mas Deus, ele nos dá a vida futura, essa vida imortal, e aquilo que nós não conseguimos descobrir aqui, o que não conseguimos saber aqui, nós saberemos sim nesse amanhã, continuando esse nosso roteiro evolutivo até a perfeição. Marcos, no episódio anterior sobre a apresentação, você citou as duas virtudes importantes da humildade e da simplicidade, né? Porque quando tomamos contato com essa realidade da nossa pequenez, o orgulho, a vaidade e o egoísmo perdem sentido, não é mesmo? Perdem, mas lutam para manter o seu status. E é aí que nós temos que tomar cuidado, porque o egoísmo e o orgulho eles são muito fortes, mas é exatamente o que você coloca aí, né? Diante dessa realidade, aí surge a humildade e surge a simplicidade, justamente para combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Pois é. E nós temos aí o destaque colocado na sequência do pensamento de Emmanuel aí, nessa direção do que estamos falando, que não existe vácuo no universo. Ora, Marcos, isso aqui abre um outro universo, né? Porque a gente vê à nossa frente aqui um espaço vazio, ainda que relativo do cômodo que estamos situados. Não existe vácuo, está preenchido de ar, de bactérias, de vírus. A vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. Bom, isso aqui dá um checkmate no nosso orgulho, né? Porque a gente pensa que tem domínio sobre tudo, e como você disse, nós somos ainda muito pequenos, não dá para fechar questão, não dá para saber tudo, há muito aprendizado a ser feito. Então, a gente pensa nesses incomensuráveis sistemas siderais e pensa no microcosmo. Olha, Marcos, isso aí é muito grandioso. Com certeza, né? Você veja que, até há pouco tempo, os cientistas consideravam que os chamados buracos negros no universo não tinham nada, absolutamente nada. Mas, com a tecnologia se aprimorando, descobriram-se ondas energéticas através desses buracos negros. Então, tem alguma coisa lá? Então, uma teoria automaticamente foi derrubada. Agora, mais recentemente,
descobriu-se a mais longínqua galáxia já registrada pela nossa astronomia. E alguns cientistas, precipitadamente, já começaram a dizer que provavelmente descobriram o início do universo. Mal sabem eles que, quando nós terminarmos essa série, já terão descoberto mais alguma coisa. Não é? Então, realmente, nós precisamos de humildade. A vida está presente em todo o universo. É aquela história, Orson. Você vai construir uma casa, mas resolve construir um palácio. E, naquele seu sonho de grandeza, você resolve construir um palácio com 1000 quartos. Aí o construtor olha para você e pergunta: bem, senhor, e o senhor vai ocupar todos esses quartos? Você diz a ele: não, somente um. Ora, é uma incongruência. Por que vai construir um palácio com 1000 quartos se você vai ocupar apenas um? É a mesma coisa quando você olha para o universo. Por que somente a Terra seria habitada diante de bilhões de astros espalhados por esse universo? Milhões de galáxias. Tudo isso foi criado por Deus só para o nosso deleite, para ficarmos olhando para o céu e acharmos lindo e maravilhoso? Algo nos diz que não pode ser assim. Há um cientista do século XIX, a história é muito interessante, porque ele chamou um marceneiro e disse assim: olha, eu quero construir uma maquete da nossa galáxia. E o marceneiro falou: tudo bem, mas o senhor precisa me dar as coordenadas, como é que é, e deixa de ser. E ele fez, né? Direitinho como é, as elipses dos planetas, aquela coisa toda, e montou sobre uma mesa bem grande aquela maquete ali da nossa galáxia. E um dia ele recebeu a visita de um outro cientista, né? Entrou na casa dele e tal, quando chegou ali, viu a mesa, foi, observou, olhou, e disse: nossa, que trabalho bem executado, que coisa maravilhosa. Quem fez? Aí o nosso cientista respondeu: Deus. Ou seja, a galáxia, né? Que a questão não é o trabalho do marceneiro. Nós temos que admirar a galáxia. E a galáxia é obra divina, porque nós, seres humanos, não temos a mínima condição de realizar uma obra como essa. Isso faz pensar, né, Marcos? Porque a gente começa a pensar nessa inteligência que dirige a vida, que criou a vida. É muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. E aí a gente, como diz o Emmanuel, ele usa essa expressão aqui no texto do capítulo, que a gente, confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo, ou compondo a equipe dos interesses passageiros, a que provisoriamente se enquadra a sociedade humana, ou as famílias, ou as pessoas, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo e da dor. Ainda não sabemos dar sem receber. Não conseguimos ajudar sem reclamar. E criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques, sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Marcos, nesse parágrafo aqui do capítulo, a gente vê as causas dos conflitos, inclusive armados, que assombram a humanidade, mas também os conflitos familiares. É muito extenso isso, justamente por esta falsa compreensão da nossa pequenez. É verdade, Orson. Em O Livro dos Espíritos, aquele magistral diálogo de Allan Kardec com os espíritos superiores, os espíritos são muito claros ao nos dizer que a grande chaga moral da humanidade é o egoísmo. Que enquanto nós não combatermos o egoísmo, nós estaremos às voltas, com as dores, os sofrimentos, as guerras, a miséria, a injustiça social, a corrupção e assim por diante. Tudo que mancha ainda a nossa sociedade, que, aliás, os espíritos também nos informam, lá nessa obra básica do Espiritismo, que nós, por enquanto, não podemos nos classificar como civilização. Isso é muito claro. Numa verdadeira civilização, o amor tem que reger as nossas vidas. Então, quando muito, nós podemos nos classificar como uma sociedade intelectualmente avançada. Não tanto,
mas intelectualmente avançada, mas com muito egoísmo, muito orgulho, e é por isso que o mal ainda predomina. Então, nós temos que fazer todo um esforço, todo um trabalho conosco mesmo, e esse é um trabalho educacional, de elegermos esse combate ao egoísmo como uma prioridade. Inclusive, você falando no amor aí, o Emmanuel tem um parágrafo de uma linha aqui, que ele diz que o amor na Terra ainda a alegria dos oásis fechados. Marcos, isso aqui é a ausência plena da fraternidade, de grupos que se fecham para viver uma alegria exclusiva, indiferente aos muros externos, onde está a fome, está a miséria, está a agressividade, o aborto, o abandono, a velhice desamparada, a criança, e por aí vai. Todos esses problemas que existem na nossa coletividade, muitas pessoas vivem uma alegria egoísta, esquecidos que poderiam colaborar com esta lei de fraternidade que conduz a vida. É quando você diz assim, quando você olha todo esse quadro social, diz assim, bem, graças a Deus nós estamos bem. E você fecha, que é para continuar nesse bem. Mas esquece que o Evangelho é um chamado para a caridade, para colocar em prática o amor. Você não pode ser indiferente ao que está acontecendo com os outros. Você está bem? Ótimo, agradeça a Deus, claro, sem dúvida alguma. Você fez por merecer isso. O seu núcleo familiar está bem, sem maiores problemas, agradeça a Deus. Mas aproveite justamente isso para auxiliar seus irmãos. Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para a Ucrânia, que está lá em guerra, neste exato momento que estamos fazendo esta série. Não, mas olhe para o seu vizinho da esquerda, da direita, de frente, né? A comunidade na qual você está inserido, e veja quais são as necessidades e o que você pode fazer para atender essas necessidades dentro da sua possibilidade, mas faça com amor, de coração, porque isso equivale perante a lei divina e que vai trazer a você paz de consciência, a paz de espírito. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode nos acontecer. Então, é viver plenamente a vida, lembrando que não estamos sozinhos no universo, e que nós somos seres interdependentes. Daí a necessidade, então, da fraternidade e da caridade. Aí o Emmanuel, nessa altura do texto, quase para concluir o capítulo, ele vai dizer, né, partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o ser humano que desperta, como você tão bem colocou agora, para a grandeza da criação, deambula na terra a maneira do viajante incompreendido e desajustado. Porque como o egoísmo ainda predomina, quando você sai dessa esfera e vai para o amor, vai para a caridade, normalmente o que acontece é a incompreensão. E você passa a se sentir meio que desajustado na engrenagem social. Nós espíritas conhecemos muitas vezes isso, a nível familiar e também de amizades, quando dizem, lá vai ele de novo para o centro espírita. Não é possível. Você viu? Até na festa de aniversário da fulana, lá veio ele falar de evangelho. Deve ser... Sim, porque é a nossa nova postura. Mas essa postura entra em choque com essa normalidade, né, com esse comum que está instalado na nossa sociedade. Então, você passa a ser incompreendido. Mas tenhamos calma. Porque na hora que a dor fizer a visita ao outro, ele vai, né, olhar no seu entorno para pedir ajuda e ele vai perceber que a única pessoa que realmente pode ajudar é você. Você, o incompreendido, o desajustado, o carola religioso, né? Mas é você, porque você sabe orientar, você vai ter a palavra amiga, você vai saber utilizar da fraternidade. Então, esse despertamento, embora traga, no início, uma certa dor, porque você está saindo da sua zona de conforto
Isso gera incompreensão por parte dos outros, mas, na sequência, você é como aquela imagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você é a árvore frondosa. E a árvore frondosa é a que mais abriga todos aqueles que precisam da sombra. E você jamais será desamparado por Deus, nem por Jesus, e nem pelos bons espíritos que o auxiliarão para continuar nessa estrada, nesse caminho, nessa sua viagem. O Leon Denis, que você já citou, Orson, ele tem uma imagem muito bonita quando ele fala do amor, né? Porque ele começa, né? Começa com o amor ao outro, depois o amor à família, o amor aos amigos, o amor à comunidade, o amor à nação, o amor ao planeta, à humanidade, e até que você vai chegar ao amor universal. Então, nós temos que ter calma. A incompreensão, ela vai acontecer. Mas calma, porque o destino de todos nós é nos encontrarmos com essa verdade do amor e da imortalidade da alma. Isso é belíssimo pensar e raciocinar nessa direção. Esse despertar que traz um desconforto, incomoda, como disse o Marcos, faz com que sejamos considerados o diferente, como o Marcos tão bem citou. Mas aí, olha como é que Emmanuel conclui o capítulo, que beleza poética, filosófica, doutrinária, moral que ele apresenta. Nesse homem, aquele que acordou, que despertou, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Marcos, que bonito parágrafo, que leitura maravilhosa para todos nós, enchermos o coração de esperança nas lutas que todos enfrentamos e nos esforços para igualmente despertarmos como este homem que despertou. E você usou agora uma palavra importantíssima, esperança. E o Espiritismo chega para mudar o ditado popular, né? A esperança é a última que morre. Não, a esperança nunca morre. A esperança é que nos motiva. Claro que você vai ter aqueles momentos em pensar em desistir. As coisas não estão dando certo, todo mundo é contra você, pessoas não querem saber, etc, etc. Mas calma, lembremos de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, que enfrentou o mundo pagão, o mundo materialista, idólatra, para levar a mensagem do Evangelho. Ele foi açoitado, apedrejado, dormiu ao relento, passou fome, etc. Mas com uma fé solidificada em Jesus, nas lições do Evangelho, ele tudo enfrentou e tudo venceu até o final. Então, se você despertou, ou você está nesse processo de despertamento com o Evangelho e o Espiritismo, tenha calma, não perca a esperança, porque, na verdade, os espíritos superiores vão lhe alicerçar. Agora, nós estamos no mundo terreno, um mundo de expiações e provas. Então, seria da nossa parte muita ingenuidade achar que imediatamente todo mundo vai nos entender, que as pessoas, a partir de nós, do nosso exemplo, das nossas falas, já vão abraçar o Evangelho, já vão se transformar, acreditar na vida após a morte. É muita ingenuidade, porque a grande maioria não está ainda nesse nível de consciência. Mas nós somos, como eu sempre digo, semeadores. E tenhamos calma, porque a semente que não germinar aqui e agora, ela germinará amanhã. A vida sempre continua. Então, eu semeio hoje para que no amanhã, esse futuro, possa realmente germinar e dar os seus frutos. Aí alguém dirá assim para nós, mas eu não vou assistir isso, né, porque eu não vou viver para sempre aqui na Terra. É fato, porque você terá que enfrentar a morte e retornar ao mundo espiritual. Mas não se esqueça do ensino de Jesus. É preciso nascer de novo. Então, para a nossa próxima existência, nada melhor do que poder encontrar a frutificação da sementeira. Portanto,
precisamos semear, porque se nós não semearmos, edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade, que colheita teremos lá na frente? Para nós mesmos, né, na reencarnação, e os outros também. Por isso que os espíritos sempre nos solicitam para não desperdiçarmos os nossos talentos e esta oportunidade bendita de estarmos nessa encarnação para nos melhorarmos. Fechando aqui o pensamento, Orson, é a mesma coisa lá que o guia espiritual respondeu ao dirigente lá do Centro Espírita, que perguntou a ele: meu irmão, como fazer para melhorar todas as coisas aqui do Centro Espírita? E o Espírito olhou para ele e respondeu: melhore-se. Pronto. E essa é a chave, né? Puxa vida, que conclusão magnífica para este último parágrafo aí, fechando o capítulo que nós iniciamos aqui hoje. E a série continua, você vai notar agora que já temos uma playlist disponível, essa playlist do livro Roteiro, no canal de YouTube. E nós estamos muito felizes com essa oportunidade. A semana que vem voltamos, e você poderá consultar depois, fica disponível, o capítulo número 2, No Plano Carnal, é o nome do próximo capítulo que estudaremos na próxima semana, sempre com episódios em torno de 30 minutos. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação e estaremos de volta com muita alegria pela possibilidade de estudar a grandeza do Espiritismo. Até lá, muito obrigado.